Anteriormente, numa galáxia não tão distante. Quando eu chegava em meninas e tal, eu tinha sempre essa dúvida. Tinha, velho. Mas acabou ser tudo, né? A gente fez lá, né? Eu imitando o Maluf e esse meu amigo imitando o Mário Covas, a gente tinha pseudônimos. Eu era o Paulo Ladruf e ele era o Mário Tumbas. Quando você tem 14 anos, isso parece genial, né? Não, ainda parece, mano. Talvez Você comunicar. Só acabou. Ou com qualquer coisa. Total. Música, o diabo que for, tá ligado? Eu não entendi, mas... Cortou tudo. Não, cortou, não? cortou, não. Porco burro. Isso aqui é o que, caralho? Isso daqui é um podcast! Puta que pariu! aqui é o broadcast. O tema de hoje, vamos falar aqui com essa galerinha do barulho, é a arte de comunicar-se. Então, mano, eu tava pensando aqui, quando vocês falam em público, ou até mesmo, tipo, pra conversar, normalmente, vocês preferem fazer de improviso ou vocês preferem se preparar? Eu explico. Do tipo assim, no meu caso, que eu sou professor, tá ligado? Às vezes, me ajuda muito eu preparar a aula, tá ligado? Eu não ir na loucura. Porque eu conheço professores, assim, que eles gostam dessa parada de improviso. Eles só colocam tópicos muito simples, tá ligado? E aí vão desenvolvendo durante a aula. Ou até mesmo, falando até mesmo sobre o podcast. Quando eu sento para gravar, nesse momento, inclusive, a gente estava gravando e eu estava digitando coisas, meio que tentando organizar os meus pensamentos. Então eu queria perguntar para vocês, se vocês preferem falar de improviso, se comunicar de improviso, ou vocês costumam escrever coisas e se preparar? Eu escrevo. Eu Ajuda, escrevo, né, mano? tipo, eu primeiro... Tópicos. Eu Escrevo pego, tópico. claro, bullet points, né? Que é, Isso, eu faço assim também. E tento ver qual seria a maneira que uma coisa puxa a outra, né? Isso. E não é que eu ensaie, né? Porque desde do Monsenhor que eu descobri que ensaio só piora, né? Ensaiar coisas para dizer não existe, né? Vixe, não deixa o dono da banda que eu trabalho ouvir. Não, ensaiar apresentações, né? Não tem nada a ver com praticar. Ensaiar e praticar é diferente. Boa, perfeito. Mas sim, porque, primeiro, se você não coloca um fio condutor dos assuntos de início, meio e fim, primeiro, a informação não é absorvida. Segundo, eu não consigo explicar. E eu sou tão desorganizado que eu tenho que me organizar. Então, não sei se vocês entendem isso. Você é tão desorganizado que você se força a organizar. Completamente, cara. E principalmente, tipo, não só a questão de ser desorganizado, mas, tipo assim, é muita informação na cabeça que você não consegue nem começar, tá ligado? Exatamente. E aí, uma coisa que é importante é, primeiro, saber como começar, saber como terminar. E o meio, aí eu vou mais ou menos dentro do improviso, dentro não. E vou trampando aí, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu sempre sei onde eu quero chegar. E, bom, depois você vai tendo técnicas, né? Vai entendendo que primeiro você contextualiza. Cara, o broadcast é mais ou menos isso. Só a única coisa que a gente não tem a gente não sabe em geral para onde a gente quer ir. Mas a gente contextualiza a 1 hora que a gente tem normalmente. Contextualiza, inicia, desenvolve e finaliza naturalmente. Vocês não sabem o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Mas das vezes que eu rosteio, da vez que eu faço host, eu tenho meus bullet points e tenho mais ou menos para onde eu quero encaminhar a finalização, tá ligado? Às vezes muda. Teve uma vez que mudou, porque naturalmente mudou, assim. Mas eu meio que já penso como é que vai ser, inclusive para gravar o podcast aqui. Quando eu sou host, eu já sei mais ou menos onde eu quero ir, onde eu quero chegar, quais os assuntos que eu quero tocar. Então, eu fiz essa pergunta justamente porque eu sei que o nosso host de hoje, ele é o cara... Né, Zó? Ele é o cara quê? Cortou.
o cara mais do improviso, né? Claro. Então, eu ia falar isso daí, velho. Inclusive, os caras assim, não, vocês foram lá e tem toda uma pauta, eu sou desorganizado, não sei o que, mano. Vocês ficaram, tipo, Zoca, coloca uma pauta, coloca os tópicos, eu não sei o que. Eu falo assim, velho, eu vou. Não, eu falei o seguinte, eu entendo, né? Tipo assim, na verdade, eu sou um cara muito cobrado em relação a isso, né, cara? Eu sou muito desorganizado em diversas coisas, né? O meu quarto é desorganizado, minha mesa de trabalho era meio desorganizada. Na verdade, tipo assim, hoje eu trabalho com nada, né? Eu tenho que ser minimalista justamente para não me desorganizar muito. Claro. Isso é uma forma que eu me encontrei, né? Me encontrei em relação a isso. E também, quando tenho muita coisa desorganizada, eu gosto de manter desorganizado porque eu tenho os cantos bagunçados, né? Tipo, essa é a muvuca de roupas sujas, essa é a muvuca de roupas limpas, e assim por diante, né? E a mente funciona da mesma forma. E a minha forma de comunicar também. Por isso que eu acho que eu tive tanta dificuldade em, às vezes, fazer aquele bololô de conversas, de linhas, de raciocínios, e hoje... hoje eu tenho tipo, mais essa praticidade de improviso porque eu gosto de como as coisas fluem, sabe? Eu não sei se o resultado desse podcast, por exemplo, vai ser uma coisa boa, né? Eu vou ouvir depois, com vocês, na verdade. Né? Mas eu gosto muito de ver como o Cabeça mesmo falou, né? Ensaiar para falar nunca foi uma coisa boa para mim, né? Se eu chegar e falar o que eu penso logo, eu acho que é uma forma mais fácil de eu me expressar e também uma forma mais sincera, né? Claro. Então, eu acho muito... Eu tenho gostado muito de fazer isso. Pegar um improviso que eu tenho, pegar situações e o ambiente que eu tô, a situação, tudo isso é importante, sabe? Cada detalhe de tudo o que está acontecendo é importante porque é isso que vai fazer com que eu possa me expressar. E eu acho que é assim que eu me expresso melhor. Né? Só completando, né? Você falou isso, eu lembrei. Por que eu faço isso, né, cara? Porque eu me sinto mais à vontade. Você se sente mais à vontade improvisando e deixando fluir. E eu me sinto mais à vontade sabendo onde eu quero ir. E aí eu tenho. É como se eu tivesse um framework, tá ligado? Então, isso aqui é meu trilho. Tirando isso, eu faço o que eu quiser. E aí eu me sinto mais seguro pra improvisar assim, sabe? Exatamente. Eu acho que a palavra é segurança. Com isso que eu queria rapidão falar um negócio só. Desculpa, só te cortando rapidão mesmo. Mas enquanto vocês falavam tudo isso, eu vinha desenvolvendo... Aliás, do episódio inteiro, né? Que fica muito claro pra mim, porque eu, por exemplo, eu gosto de ensaiar. Qualquer coisa que eu vou fazer. Ou uma entrevista de emprego, ou uma conversa... ou qualquer coisa mesmo, até o broadcast, porque na minha cabeça vem de um jeito e eu gosto de colocar isso pra fora. Então, normalmente eu faço isso no banho, tá ligado? O que eu quero dizer é... O seu próprio podcast, né, cara? O seu próprio podcast. Exato, o meu próprio podcast. É roteirizado, exato, porque pra mim funciona bem. E eu acho que é justamente um pouco da ideia desse desenvolvimento do podcast, é de, cara, quando a gente conseguiu perceber mais ou menos o que funciona pra gente e respeitar tanto nossos limites ou quantas coisas que funcionam, as coisas funcionam muito melhor. E é aí que a gente consegue se comunicar melhor, né? Então, o Zoca consegue fazer um esquema de improviso, pra mim, fluiu perfeito, cara, como se eu tivesse com uma pauta. Foi levando ali e tal, né? Eu já também prefiro fazer um bullet point. O Bill falou que, mano, não ensaia. Pra mim, já se eu não ensaiar, fudeu, tá ligado? Eu fico na mão, eu fico nervoso. Eu gosto de ensaiar. Não sai igual, o ensaio, óbvio, mas isso me tira um peso, tá ligado? Eu fico mais calmo. Então, o que eu queria colocar é só isso, que enquanto você respeita o seu limite ou o que você acha que funciona, o bagulho flui muito melhor mesmo, né, cara? Nota do editor. Mano, se liga que do nada o barato vira... Minha voz fica tipo a voz do Temer, tá ligado? Dá um meio... Não sei porquê. O Discord deve estar muito louco. Claro. Sim, uma coisa muito louca desse tipo de coisa... Uma coisa muito louca desse tipo de coisa é foda. Algo muito louco desse tipo de apresentação, essa coisa do podcast. O que eu faço é que às vezes eu solto e deixo a coisa aí, só que eu tenho uma preocupação muito grande com o tempo. Então, tanto aqui no podcast, quanto em apresentações, quanto em qualquer coisa, eu vou deixando fluir e vou olhando o relógio. Quando bateu metade, se eu não cheguei na metade de onde eu queria, aí eu começo a correr.
Entendi. É. Total. Acho que só faltou o Dudu, né? Então, pra mim é interessante porque eu fico pensando que é um híbrido das duas coisas, assim. Eu acho que pra mim, se for muito pra um lado, muito pro planejamento ou muito pro improviso, às vezes não dá muito certo. Se eu tiver que escolher, eu sou uma pessoa mais do improviso, né? Da exploração livre, do errante. Mas na prática, o que eu acabo fazendo é unir um pouco as duas coisas. Aí eu gosto muito daquela ideia que existe no jazz, né? Que é você ter um tema, que é uma coisa muito marcante, a qual você volta várias vezes, né? Quer dizer, aí as pessoas da música aí vão saber dizer melhor, mas tipo uma frase musical, né? Um tema musical. E aí você volta a ele várias vezes, você começa com ele e termina com ele, coisas desse tipo. E nesse meio você se permite improvisar, né? E isso daí eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer quando eu toco minhas músicas, ou quando eu tô desenhando, ou quando eu vou organizar um broadcast, por exemplo, ou quando eu vou, por exemplo, dar uma aula, que é uma coisa meio rara, mas que às vezes acontece. Eu normalmente gosto de anotar, sei lá, 5 tópicos, por exemplo, eu anoto eles de uma forma bem resumida, e na hora de desenvolver a coisa rola de um jeito mais improvisado. Porque se eu ensaiar demais, eu necessariamente vou travar. Eu sou aquele cara que se eu tiver, por exemplo, que tentar tocar uma música no teclado com tudo já previsto, certamente eu vou errar. Se eu puder fazer uma coisa mais jazzística, por assim dizer, né? Tipo, eu tenho uma ideia do que eu vou fazer, mas eu posso improvisar, aí sai melhor, entendeu? Que legal isso, cara. Isso é muito louco. É legal mesmo, cara. E o Zoca tava colocando uma outra coisa, mas eu cortei ele e fudi todo o rolê. Pode terminar, cabeça. Eu? Você não ia falar alguma coisa agora? Não, o que eu ia falar é que é muito louco como todo mundo é muito diferente nesse grupo, cara, em geral. A gente tem muitas diferenças, a gente tem o extremo do improviso, e a gente tem o extremo do ensaio, né? E o que é isso? Isso aqui cara, isso foi ensaiado, né? Foi. Mas E aí, cara, tem uma técnica muito louca que eu descobri pra quem sente dificuldade em improvisar e quer desenvolver um pouco isso. E os caras lá onde eu trabalho, eles têm um bagulho que chama... É tipo slide ok, tá ligado? É tipo um PowerPoint que a galera faz um videokê em cima, entre aspas. Não tem nada a ver com... Eu explico. Alguém do evento vai lá e monta 20 slides... E monta, sei lá, um número de slides de uma apresentação como ele quer, tá ligado? E escolhe alguém aleatoriamente no evento pra dizer, mano, vem aqui e você vai apresentar esses slides. Então, mano... Coloca o primeiro slide e a primeira pessoa se apresenta, eu sou fulano, e bum, abre o primeiro slide. E a pessoa tem que improvisar tudo em cima do slide. Ela não sabia o que tinha ali, tá ligado? E não sei o que. Quando o cara acha que troca, ele vai lá e bum, troca o slide, tá ligado? E a pessoa vai se improvisando, ela não tinha ideia nenhuma de qual tipo de slide que tinha ali. Eita caralho. Caralho, improvisou. Chegou aqui agora. Ai, eu me trovou, velho. E basicamente, tipo, a pessoa, isso faz com que você vai tentando conectar o que você tá falando com imagens que estão ali aleatórias que você não sabia, tá ligado? E você vai começando a criar um pouco mais vai se soltando um pouco mais na hora de improvisar. É legal pra caralho. Isso, só um adendo rápido, é interessante porque isso que você tá falando tem a ver com aquela ideia de que todas essas habilidades, elas são aprendidas, elas são possíveis de serem aprendidas. Você não precisa, tipo, nascer sabendo ser um excelente improvisador, né? Existem exercícios, até para improvisar, existem exercícios que você pode fazer para aprender um pouco a ter mais facilidade com isso, né? Claro. Até coloca um ponto legal aí, que foi muito bom ter continuado essa conversa, né? Porque no fim das contas, esse ponto que a gente acabou de falar, eu acho que ele é resumido tipo, do último podcast que a gente gravou, que é justamente aceitar o nosso crescimento, né? Aceitar que somos adultos peronomúlti, e hoje a gente também entende como quer se comunicar, porque a gente aceita mais
por exemplo, a vergonha não existe tanto, os bloqueios foram passados, a idade deu essa possibilidade que a gente fosse quebrando algumas coisas para que a gente pudesse expressar várias coisas na nossa vida de uma forma mais tranquila, né? E aceitar todas as suas limitações, e inclusive até aprender, isso que o Cabeça falou, que a gente é muito diferente. Nós somos diferentes, mas eu acho que a gente aprendeu um pouquinho para informar. Eu vi que o Cabeça ele tem esse meio mais de conversar com as pessoas de uma forma mais calma. Eu aprendi com ele fazer isso, só que eu interpretei na minha própria realidade, apliquei dentro da minha própria espontaneidade, por exemplo. Né? E o Porco, tipo, então, começou a gravar com a gente aqui, teve essa ideia de, porra, mano, vou gravar o meu, pegou essa experiência que a gente está se comunicando e tentou fazer o dele dentro das limitações dele, das facilidades dele. É muito legal, cara, ver que a gente consegue crescer e aprender, tipo, a se expressar melhor, que é, já falando do tema, né? Como é importante colocar coisas legais, se expressar de uma forma mais tranquila, aceitando exatamente quem você é, né? Isso é muito bom. Tem a questão da sinergia também, cara, eu acho que dá pra fazer um outro podcast falando só de a comunicação não falada. Quando você é muito brother de uma pessoa... Depois. Putz, desculpa. Não, tudo bem, pode falar. Termina que eu falo. Não, é porque, velho, quando você é brother e você conhece o cara, quanto mais você convive com essa pessoa, você não precisa, às vezes, nem falar. Você olha pra pessoa, a pessoa já se liga o que você quer falar, tá ligado? Tem uma fita que eu e o Zoca, a gente tava trocando ideia com um brother, e, mano, o maluco, assim... Era uma discussão sadia, mas discussão que o cara tava super quadrado, super travado na ideia dele, tá ligado? Resistente, né, pra caralho. Mano, pode crer, exatamente. Super resistente, super dura, assim, cabeça dura, né? E o Zoca, assim, insistindo, velho. Insistindo cada vez... Eu sentia que o Zoca tava até ficando um pouco mais irritado, assim, sabe? E aí, mano, o maluco ia falar, aí o Zoca já de saco cheio, bum, cortava. O Zoca, bum, cortava. Aí o maluco foi falar, eu olhei pro Zoca, e aí eu nem lembro o que eu fiz. O Zoca se ligou assim, velho, num clique, mano. O maluco terminou de falar, aí a gente conseguiu falar com o cara depois. Mas, tipo, não era nem o Zoca. A fita não era. O que eu quero falar não é nem do Zoca com o cara. É eu e o Zoca. Mano, a gente só olhou um pouco, bum, já era, tá ligado? A mesma coisa acontece muito com mãe e filho, né? Fica fazendo uma merda. E é em público. A mãe só olha. Só dá aquela olhada, né, mano? Já deu, né, César? Já deu. Deu, né, César? Sabe que a chinela vai cantar, né, cara? Exatamente. E outra vez levando isso pro esporte, né? A mesma coisa, mano. Os times de futebol treinam pra improvisar, né, cara? Só que olham aquilo, o cara só olha pro outro e já sabe o que o cara vai fazer. E a mesma coisa outra vez na música, né, cara? A música, você tá ali no palco tocando com outras pessoas, mano, você olha pro cara e o cara já, se ligou, já faz uma parada, E é toda essa questão da comunicação não falada, que eu acho que é muito forte. Bom, tem uma teoria, né, que fala que se acho que é 50% da comunicação melhor recebida pelo ser humano não é falada, né, ou 70%. Inclusive é um super desafio da gente manter pessoas escutando todo esse tempo, só falando, né, porque não tá vendo a nossa expressão, não tá vendo a nossa expressão corporal, não tá vendo como a gente reage a um comentário de um outro brother, tá ligado? A nossa vantagem aqui é que a gente se conhece há bastante tempo, tem umas liberdades aí que a gente meio que já sabe, puta, esse tema aqui pode ser que vai tocar um pouco mais o tufo, ou esse tema aqui pode ser que vai afetar mais o Dudu, né, cara? E a gente tem aquele negócio que a gente conhece tão bem, que o nosso tom de voz, às vezes, já sabe como a gente tá expressando fisicamente. É verdade. A gente tá conversando aqui, o seu tom de voz, já consigo imaginar mais ou menos como é que você tá, tipo, dialogando e se expressando fisicamente. A gente tem essa facilidade também, eu acho que faz com que a gente se comunique, às vezes, um pouquinho melhor. É verdade, pra caralho, mano. Eu vou colocar até essa ideia aí, pegando esse exemplo que você deu,
uma forma rápida também. Eu tive essa situação há pouco tempo com o Paul, né? Citando o Paul aí de novo. A gente foi tocar num bar aí, nunca tocamos juntos, foi um improviso absurdo. Aí chamaram a gente pra tocar. Eu falei assim, poxa, cara, eu tô aqui improvisando com um pouco de medo, um pouco de receio. Olhei pro Paul e falei assim, velho, toca aí. Eu olhei pra ele umas 3, 4 vezes, a gente tirou uma música, saiu da hora, a outra saiu legal, de repente eu olhei pra frente, a galera tava tendo a mesma recepção que eu tava tendo com o Paul. Então eu precisei ver com o cara, tocar com ele, o bagulho desenrolou de uma forma absurda, sem comunicação, sem falar, eu simplesmente às vezes bati o braço assim, né? E a música rolou. Isso foi do caralho, esse é um exemplo que eu queria dar. E outra que eu passei com o Porco recentemente também, a gente passou por um bagulho, passeando com o cachorro dele aqui em Mauá. Passou uma mulher assim, olhou pra gente, fez uma situação meio incômoda ali, velho. Eu não sei falar uma palavra pra ele, mano. Eu olhei pra ele, a gente já entendeu o que estava acontecendo e continuou o rolê, tá ligado? A gente não precisou nem olhar, tá ligado? O bagulho foi muito louco, assim. A gente não precisou nem trocar o olhar, mano. Simplesmente o bagulho rolou, a gente já se ligou, aconteceu, enfim, cortou. Aí a gente só se virou e falou, mano, aconteceu isso, né? Falou, aconteceu, tá ligado? Falou, caralho! E caiu na risada, já tinha entendido, mano, tipo, sem nenhuma palavra. Foi, mano. E uma terceira situação que essa, pra mim, eu achei que eu comecei, no momento, eu vou até puxar essa última pauta, então, usando esse exemplo que eu tive, tá? Acho que é até legal pra gente encaminhar aí pro encerramento nesse exemplo que eu vou ter aí. Que é assim, eu acho que eu aprendi a me comunicar, ou me sentir, tipo, completamente... Não, hoje eu acho que eu sou uma pessoa que tem me expressar bem. Um dia que eu tava na frente de um bar aqui em Mauá, que é um bar tipo, que só aparece gente randômica, né? É o Bar do Mundo. Velho? Tipo, mano, ali, tipo, é mais ou menos, quem já leu lá o Guia do Mochileiro das Galáxias, é o botão da improbabilidade infinita. Mano. Às vezes, mano, pode vir um maluco com uma cabeça de cavalo, assim, andando e, tipo, relanchando, não sei, o bagulho é muito aleatório. E nessa aleatoriedade toda que acontece lá nesse bar, uma vez eu tava lá tomando uma breja, não sei o quê, e aí apareceu um cara, o cara era mudo, né? Porra nenhuma. O cara tava ele foi pedir uma grana, né? Ele foi lá, tirou aquele papel de libras, né? Entregou pra uma galera, entregou pra mim. E eu falei assim, velho, eu quero saber o que esse cara quer falar, né? E eu não sei falar libras nem nada. E eu comecei a falar com o cara, tipo assim, gesticulando, usando a minha expressão corporal, da forma que eu podia. E o que foi mais engraçado é que eu fiquei 40 minutos falando com esse cara. A gente ria, cara. Eu ria pra caralho. E bolando uma ideia, mano. E a galera do lado sem saber o que tava acontecendo. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Eu falei assim, velho, eu tô rindo porque o maluco tá contando uma história engraçada. Ele não falou uma palavra que eu entendi. Cara, olha o limite de até onde o Zoca consegue se comunicar com pessoas. Caralho, mano. Com estranhos na rua, cara. Qualquer um, mano. O cara consegue falar com o cara que não fala, mano. Mano, eu ri a noite inteira, cara. A noite inteira com um maluco lá, uma galera perguntando, tipo, se os caras queriam entrar na conversa. Eu falei assim, mano, só gesticula aí, velho. Uma hora vai aparecer alguma coisa aí, você se expressa. Caralho, que mito, velho. E aí, mano, foi naquele momento eu falei assim, caramba, velho, eu acho, tipo, que eu tô conseguindo, tipo, me expressar muito bem, velho. Viu, mano? Comunicação falada. Eu tenho um cachorro querendo se comunicar aí também, velho. Mano, eu tô tentando sair daqui pra... uma hora tá na chuva, coitado. Então, mas aí eu vou colocar mais uma... Por que eu tô falando isso? Eu acho que essa foi uma situação minha que eu falei, olha, eu acho que essa é uma das formas que eu consegui me expressar, e essa foi uma coisa tipo, que me surpreendeu. Eu queria perguntar para vocês qual é a forma que vocês se sentem melhor para se expressar, né? Mesmo já sabendo, mas eu queria que vocês falassem para a galera que está ouvindo, que é qual é a melhor forma que vocês
acham que vocês se expressam e qual que foi uma situação parecida com a minha, assim, você fala assim, nossa, cara, eu acho que eu superei meu limite aqui Não, cara, ninguém vai de conseguir. me comunicar. Eu acho que, mano, eu sou da... Perdão? Cada um no seu rolê, cada um da sua forma, eu acho que já passou, se identificou numa situação diferente. Não dessa, eu entendo, né? De algum jeito. Mano, eu sou mais ou menos da ideia do... Deve ter um dito diferente, mais bonito que esse, mas a ocasião faz o ladrão, né? Que essa coisa de aprender a nadar quando te jogam na água, tá ligado? Só pra ter muito claro, eu não sei nadar, não façam isso comigo. Mas, eu também não sei, mas no caso da comunicação, cara, foi mais ou menos isso que aconteceu. E as histórias em geral de superação de limites comunicacionais são sempre mais ou menos isso, né, cara? Então, por exemplo, eu vim pra cá e eu vim pro Chile sem falar espanhol, né, cara? E por mais que seja muito próximo, mano, tem várias coisas. Foi bastante difícil no começo, tá ligado? Então eu chegava no final do dia. Tinha dias que chegava no final do dia eu tava com dor de cabeça de tentar entender o que estavam falando, tá ligado? Mas a questão da expressão corporal me ajudava sempre muito, sabe? Muito mesmo. Então eu aprendi a ser mais espaçoso quando eu preciso me comunicar ou expressar algo. Eu tenho muitas dificuldades, às vezes, de fechar assuntos, né? Eu começo a ir e, de repente, me perco. Eu sei onde eu quero chegar, mas eu me perco no meio do caminho. E a expressão corporal, no final das contas, me ajuda muito, né, cara? E a questão da ocasião mesmo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui viajar para fora do Brasil, eu fui com inglês bem mais ou menos. Eu já tinha esquecido muita coisa. E, mano, eu tava com a mina que eu viajei com ela. A gente correndo pra pegar o último trem, mano. E eu sempre passei a viagem inteira com dificuldade em falar, tá ligado? Com vergonha de falar. Mano, se eu perdesse aquele trem que sai agora às 11... Mentira. Se a gente perdesse aquele trem... Obrigado. Se a gente perdesse esse trem, a gente não sabia como ia voltar. Mano, eu perguntei assim... Mano, pro guarda, correndo. Esse trem aqui é o trem que sai de tal lugar e vai pra tal lugar? E tudo assim, pá. E aí o cara falou, é só entrar por tal lugar. Aí a gente correndo assim, eu falei, mano, eu não acredito que eu acabei de falar isso. Aí a Nádia virou pra mim e falou assim, nossa, você mandou mó bem agora. Então, tipo, foi um bagulho, mas foi um impulso que a necessidade teve, assim, sabe? Que me jogou na água mesmo e falou assim, mano, se você não falar, você tá fudido, né, cara? Então, eu desenvolvo muito mais a arte da comunicação sob pressão. A minha avó dizia que quando a água bate, aprende a nadar. É mais ou menos isso, cara. Era isso a minha. Falei pra caralho igual, hein? E aí, Porco, qual que é a sua, cara? Cara, acho que pra mim, sem dúvida nenhuma, o trampo também. A situação é a mesma, acho que a do Bill aí. Eu tive que entrar em diversas apresentações, tá ligado? Eu vou falar um que marcou mais, assim, que no meu trampo eu trabalhava numa consultoria lá de tecnologia e tal, então a gente desenvolvia sistema, e eu lembro muito claro, uma vez, o meu parceiro lá, que ia fazer uma apresentação de um sistema que eu nunca nem tinha visto, e ele não conseguiu ir, ele falou assim, mano, você vai no meu lugar? E eu falei, mano, mas eu nunca nem vi o bagulho, velho. Ele falou assim, cara, você tem 10 minutos, dá uma mexida nele e vai com a cara e coragem, né? E eu falei, vamos pra cima, mano. E foi foda, eu fui suando a mão, tá ligado? Aquelas 2 pizzas embaixo da camisa social. Mas aí você chega e assim, mano, a pressão, acho que é bem isso mesmo. E às vezes muito mais você parecer saber falar, tá ligado? Do que de fato acontecer. Principalmente numa apresentação ali, né? Que era uma coisa mais superficial nesse caso, né? No meu caso, né? Então funcionou muito bem. De negócio e tal, né? E eu já conhecia bastante o negócio, né? Eu não conhecia aquele sistema, enfim. Mas você começa a ter aquelas saídas, né? Tipo, não, eu vou conferir com o time de desenvolvimento, tá ligado? Umas frases mais batidas.
mas Claro. que servem muito bem pra esse momento. Foi ali que eu falei, caralho, velho, eu consigo falar pra uma parte de gente que antes eu tinha um cagaço, né? Pessoal, assim, diretor de contábil, diretor de cara 4, tá ligado? Que você fala, mano, não consigo falar nem meu nome na frente desses malucos. E aí a hora que você sobe ali no palanque, você desenvolve, todo mundo te olhando, e você fala, ah não, mano, o bagulho consegue render mesmo. Então acho que pra mim isso mudou bastante aqui na minha vida, cara. Mano, isso me lembrou uma frase do RPG que é: você tem tantos pontos de influenciar as pessoas, uma vez. E você consegue vender gelo para esquimó. Caralho. Mano, eu queria até colocar um pouquinho mais também, que agora que vocês falaram das situações, que eu também lembro minha, só um ponto. Eu também aprendi a falar espanhol muito mal, né? Ainda não falo nada, né? Mas o pouco que eu sei foi no meu trabalho, né? No meu último trabalho, que era simplesmente os caras chegar pra mim e falar assim, olha, velho, a galera lá fala espanhol e você vai ter que falar com eles, seu trabalho depende disso, velho. Tá valendo. Aí eu falei, tá bom. E fui desenrolando e aprendi, cara. Eu acho que é muito bom a gente passar por essas pressões, porque tem a ver com aquela parte do rompimento e porra, velho, aprendi a falar espanhol, cara. Mesmo que for um pouquinho, já foi uma coisa boa. Foi dolorido, sabe, foi complicado. Mas mesmo assim foi muito bom, né? Eu acho que foi bom pra vocês também, né? A mudança pra você pro Chile, né? Pra cabeça, pro corpo também. É subir nesse palanque e falar assim, mano, foda-se, vou ter que fazer essa parada aí. Marcalmo nunca fez bom marinheiro, né? Os caras falam, né, mano? Então, sempre... Caralho, que bonito isso, mano. A gente só tá com gíria de tiozão, né? Só exemplo de tiozão, né, velho? Mas pra mim é isso, cara. Quando você atravessa o limite... Bom. Mas vale um pássaro na mão do que 2 vacas voando no pasto do vizinho, né? Exatamente. Você terminou, Porco? Desculpa, eu peguei o finalzinho. Não, terminei, ali. era isso mesmo, cara. Era isso mesmo. Queria ouvir o Dudu aí também, que o Dudu é um cara que fala super bem, mas eu nunca vi ele usando isso, tipo, acho que nunca foi o forte dele de trabalho, né? Mas ele é um cara que fala bem pra caramba. Como é que é esse rolê pra você aí, Dudu? Então, acho que eu não posso deixar de contar uma história que você, Zoca, conhece bem, né? Que você tive o prazer de compartilhar com você, que é a história do Focus, né? Aquela história do show. Acho que essa história ela é muito emblemática, assim, pra essa questão da comunicação. Na verdade, ainda nem vou contar o final que você sabe dessa história, porque, enfim, envolve coisas de trabalho aí mais pra frente, mas vou contar até onde eu posso contar. Mas é interessante porque é uma história que une 3 coisas que pra mim são meio que a minha santa trindade da comunicação, que são relacionadas à arte. Então, o desenho, né, que é o que acho que todo mundo me conhece mais por isso. Aí tem um lance que é a escrita também, que é uma coisa que, na medida do possível, eu gosto de exercitar. Frequentemente escrevo lá meus textões no Facebook, ou coisas assim, ideias e tal. E a escrita / conversa, né? E a outra coisa é a música, né, que eu gosto muito de me expressar pela música também, embora não seja profissional nisso, e gosto muito de ouvir. Mas aí, enfim, essa história eu acho que ela une um pouquinho de cada uma dessas coisas. Tem uma banda que chama Focus, que é uma banda de rock progressivo holandesa, né? E foi a primeira banda de rock que eu gostei na minha vida e tal. O Zoca também se tornou um ouvinte, né? Nós dois fomos influenciados pelo meu pai nesse ponto, né? Meu pai que curtia muito essa banda e tal. E, enfim, já fui em alguns shows deles ao longo da vida, a formação da banda foi mudando e tudo mais, e basicamente a história aconteceu em 2017, era o 4º show que eu tava indo deles, e tinha, inclusive tem 2 membros da formação original e 2 que são, o guitarrista e o baixista, que são membros mais novos da banda, né, que entraram mais recentemente. E aí teve o show, foi legal pra caramba e tudo mais, e aí no final ia ter uma sessão de autógrafos lá, eu até tava com um disco lá, pensei, de repente pedir pra eles autografarem, mas aí tava uma fila grande lá e de repente eu pensei, cara, vou fazer um negócio diferente, assim, eu tava com um caderninho de desenho, vou furar pensei, a fila. não, ao invés de vou furar a fila pra mostrar que eu sou brasileiro, né, mas eu lembrei que todo mundo era brasileiro também, falei, não vai adiantar. Aí
Não, eu pensei assim, eu tava com um caderninho no bolso, eu pensei, de repente eu podia fazer um desenho pros caras e tal, né? Fazer uma pequena mensagem, alguma coisa. E aí foi engraçado porque eu fiquei hesitando um maior tempo. Eu comecei a rabiscar uns negócios, falei, não, isso aqui tá uma porcaria, não vai sair nada legal, agora tem pouco tempo. Mas eu falei, não, vou fazer, que outra oportunidade eu teria pra fazer isso, né? Pode crer. É agora ou nunca, né? Tipo, qual que vai ser a próxima vez que eu vou num show dos caras, eu vou ter chance de chegar e conversar com eles uns minutos ali. Aí eu resolvi fazer. Fiz lá uns desenhos bem simples e rápidos nos caderninhos e escrevi. Eu resolvi fazer um desenho para cada um dos 4 integrantes da banda. E aí escrevi alguma coisa rápida, assim, em inglês, né? Também envolve esse lance de usar uma outra língua para se comunicar. E aí escrevi, tipo, agradecendo pelo show e tal. Valeu por fazer parte da trilha da minha vida, umas coisas nesse sentido, assim. E aí chegou lá na hora de falar com eles. E aí é aquela situação, né? O Porco falou agora, né? Tipo, às vezes parece que você não consegue nem falar seu nome na frente de algumas pessoas, né? Tava na frente de integrantes de uma das minhas bandas favoritas, inclusive dois ali que eram membros originais. Os caras têm hoje mais de 70 anos, assim, eles fazem parte da história mesmo, assim, musical da minha vida. Mas aí, por alguma razão, meu inglês funcionou ali. Eu falei, boa noite. E ao invés de pedir autógrafo, eu queria oferecer um negócio pra vocês. Fiz esses desenhos aqui. E aí todos eles reagiram do jeito muito mais legal do que eu esperaria, agradeceram pra caramba, nossa, que legal, não sei o que, a gente tirou foto. E teve uma coisa que foi particularmente notável, que o baixista da banda, que é um desses mais novos, mais recentes, né, membros mais recentes, na hora ele falou, nossa, isso é legal demais e tal, e você tá no Facebook? Aí eu falei, por acaso eu tô, né, e deixei lá o meu contato, ele falou, vou te adicionar e tal. Pra mim, se tivesse acabado ali, já teria sido incrível, mas aí no dia seguinte... O cara me adicionou no Facebook, no Instagram, e tava curtindo um monte de coisa e tal, e o cara passou a acompanhar meu trabalho, falou, nossa, adoro o seu trabalho, não sei o que. Eu falei, olha, definitivamente é recíproco. Que foda, caralho. E isso ainda teve vários desdobramentos aí, uma parte, enfim, depois, né, em relação a essa coisa dele vir acompanhando meus desenhos e tal, que aí eu posso contar numa próxima, mas é, Caralho, tipo, que demais. acho que é uma história que nesse é o momento que você fala, cara, valeu a pena, né? Todo esse lance de aprender inglês e aprender a desenhar e ter a coragem de ir naquele momento lá e se comunicar, porque no fim das contas, eu lembro que eu até comentei isso com o Zoca na época, e o Zoca falou um negócio muito interessante, né? Eu falei, olha só, né? Que loucura, mano, o cara do Focus tá seguindo meu trabalho. Ele falou, mas ele também é uma pessoa, também gosta de desenho, ele também pode gostar dessas coisas, né? E aí é justamente essa ideia, né? No fim, somos todos pessoas aí que curtem as coisas, né, uns curtindo as coisas que os outros fazem, né? Demais. E acaba desmistificando por um lado, e por outro lado não deixa de ser um negócio surrealista. Você fala, caramba, que louco, né? Era pra ser o contrário, eu que tenho que seguir o trabalho dele. Não necessariamente, mas do caralho. Não necessariamente, né? Foi uma baita história, assim, muito marcante. Demais. Mano, eu só queria concluir aqui dizendo que pra mim o lance de expressão de fato é a música, tá ligado? Eu me sinto duas pessoas completamente diferentes, uma cantando e uma falando, por exemplo. Não necessariamente melhores ou piores, mas diferentes, tá ligado? Então eu só queria colocar essa sei lá, provocação ou adição ao podcast, dizendo que você pode ser mais de uma pessoa em diferentes modos de expressão, tá ligado? Que é o que acontece comigo. Então eu sou esse cara extremamente descolado em palco, mas ao mesmo tempo eu sou esse cara que se expressa de forma diferente quando se trata da linguagem falada mesmo. É isso. Caralho. Fantástico. É isso, né? É isso. E, bem, eu acho que a gente vai parando por aqui, né? Agradeço aí todo mundo que ouviu até agora e foi muito bom ter falado com vocês sobre esse assunto, que para mim tá sendo uma quebra de situações e descobertas e tudo mais, e eu vejo que tá todo mundo aí no mesmo caminho. Espero que quem ouviu a gente também até agora também esteja acompanhando aí tanto a evolução nossa e pode aprender também uma coisinha com a gente, né? No fim das contas, como o Dudu mesmo disse, somos todos pessoas. Exatamente. É uma hashtag isso aí, né? Somos todos pessoas. Podia trocar, inclusive, tipo, pra... Como é que fala? O lema do Brasil agora, né? Tipo, Deus acima de todos. Podia ser esse, né? Somos todos pessoas. Todos acima de todos.
Eu não me sinto confortável em falar isso, mas vou ter que falar para as pessoas saberem as verdades. Essa hashtag todos em cima, todos se liga, se organizar, todo mundo. Eu sei o que tu ia falar. Oi? Olha só que agora o som cortou de uma forma muito censura, né? É, não, foi me censurar. Fui censurado, cara. Foi censurado, Então, tá vendo? Desculpa, capitão. Termina Tá isso. ligado que esse é o FBI, né? Eu acho que do Discord. E é isso, cara. Valeu todo mundo aí. Forte abraço. E é isso daqui, é o fucking broadcast, cara. Ô, Zoca, divulga que os caras podem conversar com a gente no Instagram, mano. Fica à vontade, Tufo. Aqui é o broadcast. É o broadcast. Então é nóis, não se esqueçam de mandar os feedbacks pro nosso Instagram, @broadcast, né? E também tem o e-mail também. Contato pronto. Olha, tá foda hoje, velho. Broadcast. A gente tá fazendo uma consultoria. Contato- Consultoria. A gente tá fazendo contratos prontos do broadcast. Enfim, contato.broadcast@gmail.com. Valeu! Aí, antes de terminar também, me desculpa, escutem aí os nossos broadbacks, né? Por favor, mandem mensagem mesmo. Tá sendo incrível encontrar a galera na rua, né? Eu sou o cara que conversa com todo mundo mesmo, então quem quiser conversar comigo, que me conhece, chama a gente também pelo todas as redes sociais, todos os contatos que vocês quiserem falar com a gente, façam parte, porque está sendo muito importante para o nosso crescimento, sabe? Ter vocês vocês aí com a gente, está fazendo com que o broadcast seja cada vez maior. É verdade. Eu sinto um pouco de falta. Deixa eu só falar, eu sinto um pouco de falta de ir no mercado sem ser reconhecido, é verdade, mas tá valendo a pena pra caramba. Obrigado. Agora, sobe o som do Lobão. Me chama, me chama, me Pelo amor de Deus, chama. Lobão não, velho. Lobão não. Sai fora, Lobão, Nossa. seu bosta. Ah, Então por isso que a gente fala, falou Lobão, falou galera, falou, falou. sai lá de cá. I like it.